Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos trazer o nosso primeiro resumo da nossa primeira lição de revista da Escola Bíblica Dominical de Jovem, desse quarto trimestre. O título da nossa revista é A Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Liderança na Igreja de Cristo. Esse é o tema desse quarto trimestre de 2022, falando sobre o papel da liderança na igreja e pegando, obviamente, como exemplo o Senhor Jesus Cristo. Serão 13 lições falando sobre o papel do líder, do influenciador, do discipulador. Nós estamos concluindo aí a lição, a revista do terceiro trimestre, falou sobre sermos imitadores de Cristo, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Discípulo faz discípulo, aprende com o seu mestre, e fechando o ano falando sobre o papel da liderança. Um tema corroborando com outro tema da revista. Temas atuais, importantíssimos para a nossa juventude, nessa era aí de pós-modernismo, pós-verdade, onde tudo é relativo. Nós precisamos estar atentos aos modismos que têm infiltrado na Igreja do Senhor, e nada melhor do que tratarmos a respeito do papel do líder dentro da igreja. A nossa revista desse quarto trimestre é comentada pelo pastor Elias Torralbo. Ele é mestre em teologia sistêmica e especialista em gestão escolar. Também é diretor da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, pastor da Assembleia de Deus Ministério Belém, na cidade de Mogi das Cruzes. Então vamos falar sobre a liderança na Igreja do Senhor Jesus Cristo, sempre tomando como exemplo o Senhor Jesus Cristo. A Igreja do Senhor não deve imitar o mundo. Nosso exemplo maior é o Senhor Jesus Cristo. Nossa primeira lição desse quarto trimestre vai falar sobre o que é liderança. A nossa segunda lição vai falar sobre a pessoa do líder. A terceira vai falar sobre a liderança de Moisés. A quarta lição sobre a liderança de Josué, o sucessor ali de Moisés. A quinta lição, a falta que faz um líder. A sexta lição, exemplos de liderança feminina, mulheres que Deus usou, que está registrado ali na Bíblia, que fizeram diferença na sua comunidade, no seu tempo. Mulheres usadas por Deus, que também influenciaram e deixou exemplo para nós também. A nossa sétima lição vai falar sobre a liderança do rei Davi. Oitava lição, a liderança do rei Salomão. A nona lição, o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus Cristo. A 10ª lição, uma liderança chamada para restaurar. A 11ª, a liderança de Barnabé. A 12ª, a liderança do apóstolo Paulo. E fechando o trimestre e o ano de 2022 com a nossa 13ª lição, que tem como título Jesus, o modelo de líder. Nossas 13 lições falando
conceituando, contextualizando o papel da liderança na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Todos nós temos um chamado, temos uma responsabilidade diante daqueles que Deus nos confiou para sermos seus ensinadores, seus líderes, seu companheiro, seu amigo de oração, seu amigo na hora de um conselho, seu irmão. Então, líderes, primeiramente, ele deve imitar o seu mestre. Primeiro ele precisa ser discípulo para depois fazer discípulo. E assim o reino de Deus vai expandindo, vai crescendo para a glória do Senhor. A nossa primeira lição: o que é liderança? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, ative aí o sininho de notificações, clique em se inscrever, compartilhe os nossos vídeos, deixe seu comentário, que é importante a gente ter esse seu feedback. Então, o que é liderança cristã? O nosso texto principal está lá no primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 2, que está escrito: apacentai o rebanho de Deus que estás entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Lembrando uma observação importante aqui, quando Pedro vai dizer: apacentai o rebanho de Deus. Às vezes a gente, de uma maneira equivocada, nos expressamos de uma certa forma, de uma maneira errada, quando falamos minhas ovelhas. Minhas ovelhas. As ovelhas não são nossas. As ovelhas é do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus chegou para Pedro e disse: Simão, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não disse: apacenta as tuas ovelhas que eu vou dar para tu cuidar. Não, Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas não são nossas, são do Senhor Jesus Cristo. E aqui na sua epístola, Pedro também vem corroborar, vem ratificar que as ovelhas são do Senhor, quando ele diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Então, o resumo da nossa lição pontua que conhecer o conceito de liderança contribui para que possamos ajudar nossos líderes a cumprirem com o seu chamado. Vamos aprender um pouquinho sobre liderança cristã. O nosso texto bíblico está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo do 11 ao 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda de vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, ou seja, Jesus Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas,
segundo a justa operação de cada parte. Faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Glória a Deus. Nós temos aqui o nosso texto em referência do apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Éfeso, falando que Jesus Cristo mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Ou seja, o próprio Jesus, através ali do Espírito Santo, instituiu a liderança cristã da sua igreja. Então nós vamos conceituar ou apresentar um conceito de liderança de uma forma geral, expor as partes do trabalho de um líder e também trazer algumas reflexões sobre o que não é ser liderança, né? Então, o que é ser um líder? O que é liderar? Líderes não têm todas as respostas. Embora as pessoas cheguem a pensar que o líder tem respostas para tudo. Lembro-me da época em que eu entrei na universidade e já vinha aquela responsabilidade, as pessoas já olhavam isso há uns 18 anos atrás, as pessoas já olhavam para a gente com a ideia de que a gente já sabia responder qualquer pergunta, já era universitário, já tinha resposta para quaisquer pergunta que se fizesse, e não é bem assim. O crescimento, o aprendizado é constante. Obviamente que o líder precisa estar sempre se atualizando, sempre estudando, sempre se capacitando, porque ele é e será o exemplo. Ele está sendo observado, as pessoas estão atentas ao que ele faz, ao que ele fala, o comportamento, o seu agir, e as pessoas, os liderados, de certa forma, vai refletir no papel do líder. Os liderados observam o líder e tomam como exemplo ou não. Então, daí a importância do papel do líder se policiar, se atualizar, estar sempre em comunhão com Deus e procurar sempre, como fez o apóstolo Paulo, quando ele nos diz que para sermos seus imitadores, assim como ele era imitador do Senhor Jesus Cristo. Então, o líder não tem todas as respostas para tudo, embora ele tenha que procurar sempre estar atento às informações ao seu redor, no seu ambiente, para que ele possa ter um discernimento, uma compreensão, ainda que pouca, mas do todo ele precisa estar informado. Líderes sempre estão na curva da aprendizagem, sempre se atualizando, sempre estudando, sempre aprendendo. Eles sabem que não chegaram ao fim da sua missão até que tenha mostrado a outras pessoas seu próprio exemplo, como ser o melhor que eles podem. Então ele está sempre se atualizando, sempre se aperfeiçoando e sempre dando o exemplo. O papel da liderança na igreja. E nós estamos contextualizando a liderança cristã. Qual é o papel da liderança cristã na igreja nos dias atuais? A Bíblia, a palavra do Senhor, vai nos revelar que Deus escolheu pessoas para conduzir o seu povo. E esses líderes receberam do Senhor autoridade para
e para serem exemplos, para servirem como referência para todos aqueles que querem trabalhar para o Senhor, um trabalho de excelência. Então a Bíblia Sagrada nos dá exemplo, tem exemplo tanto de homens como de mulheres que foram fiéis a Deus, que foram bons no seu papel de liderança, influenciaram, exerceram influência e deixaram discípulos. Nós temos o exemplo ali de Elias, o exemplo que Elias deixou, como Eliseu observava o seu líder, como Eliseu desejou ser semelhante ao seu líder, ter unção dobrada, porque Elias foi um exemplo para Eliseu. Moisés foi um exemplo para Josué. Paulo foi um exemplo para Timóteo e tantos outros que foram exemplo. E o maior dos exemplos é o Senhor Jesus Cristo, que nos diz para sermos seus imitadores. Fazer aquilo que ele fez, amar, aprender a servir, porque a liderança na igreja cristã é diferente da liderança do mundo. O Senhor Jesus vai dizer que quem quiser ser o maior, que seja o menor, que sirva. Então nós temos que aprender com o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada está repleta de exemplos de homens e mulheres de Deus que influenciaram a sua geração através da sua postura, do seu comportamento, do seu testemunho, da sua influência no meio dos seus. Então, nosso primeiro tópico tem como falar sobre o que é liderança. Então, em termos gerais, liderança aponta para aquele que vai à frente, cuja responsabilidade é conduzir pessoas. O líder tem uma responsabilidade de conduzir, de influenciar, de orientar, de ser um norte para os seus liderados. A responsabilidade dele é conduzir pessoas, orientando, guiando nas mais diferentes situações da vida ao qual ele tem o poder de estar influenciando essas pessoas. Na prática, liderar implica em influenciar, em ser exemplo. O verdadeiro líder é aquele que, por meio do exemplo pessoal, consegue extrair o que seus liderados têm de melhor, levando-os a cumprirem o propósito para o qual foram chamados. O líder não é alguém autoritário, não é alguém que deixa as suas responsabilidades para outro. Não, o líder, ele delega, ele orienta, ele incentiva, ele influencia as pessoas a darem, a serem o melhor de si. Então, uma liderança eficiente requer que o líder tenha visão e comunique com clareza. É necessário que o líder trabalhe pelo sucesso da coletividade. Defenda os seus liderados, respeite-os e seja um pacificador. Ou seja, liderar é influenciar. Liderar é influenciar. O maior exemplo é o Senhor Jesus Cristo. O que diferenciou Jesus dos fariseus? Porque Jesus praticava, vivia o que ele ensinava, o que ele pregava. Os fariseus não. Exigia, falavam, mas não vivia. Não, as pessoas não viam na prática os fariseus fazendo
vivendo aquilo que eles ensinavam. Jesus não só ensinava, como praticava o que ele ensinava. Vivia, amava, cuidava, protegia, zelava, influenciava pessoas. O que é liderança cristã? Liderança cristã é aquela norteada pelos princípios do Senhor Jesus Cristo. Encontramos nas Escrituras. O trabalho de um líder é influenciar pessoas segundo os padrões bíblicos, a servirem e agradarem ao Senhor Jesus Cristo. O primeiro chamado divino para o ser humano não é liderar. O primeiro chamado do Senhor Jesus Cristo não é liderar. Não é liderar, mas ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso na nossa lição passada. Sermos imitadores do Senhor Jesus Cristo. Sermos imitadores do Senhor Jesus Cristo. Quem segue a Cristo vive uma nova vida. Quem segue a Cristo frutifica no reino de Deus. Quem segue a Cristo muda de comportamento. Quem segue a Cristo influencia. Evidências. Quais são as evidências de um fiel seguidor do Senhor Jesus Cristo? Então a gente precisa fazer essa reflexão. Então o líder cristão precisa desenvolver as virtudes que resultam de sua comunhão com Jesus Cristo. Começando ali, lembrando de Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito Santo. O líder precisa desenvolver o amor ao próximo. O líder precisa ser paciente, precisa ser longânimo, ele precisa ser perdoador, perdoar, ele precisa ser humilde. Quanto mais aprendemos, mais reconhecemos que não somos ninguém. Quanto mais estudamos, mais aprendemos coisas, descobrimos coisas, o Espírito Santo vai nos iluminando, mas reconhecemos que nada sabemos. Mas reconhecemos que nada sabemos. Salomão vai dizer no final da sua vida que tudo não passa de vaidade, se vivido longe dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Foi apenas vaidade. Tudo não passa de vaidade quando é vivido, quando é praticado longe, distante do Senhor Jesus Cristo. Então, por mais que as qualidades e os talentos pessoais de um líder sejam importantes, a sua fonte de conhecimento e exemplo é sempre o Senhor Jesus Cristo. Então, o líder precisa influenciar. Por mais que ele tenha talentos e qualidades pessoais, e isso o mundo secular, o mundo dos negócios, valoriza muito qualidades pessoais e talentos, mas para o reino de Deus, se não estiver revestido essas qualidades de amor, de perdão, de paciência, de humildade, não faz sentido, porque o reino de Deus é diferente do reino do mundo. Então, o líder, a liderança cristã é serviço e influência. Não existe liderança cristã que não seja servidora, pois liderar no reino de Deus é servir. O líder cristão precisa conduzir os seus liderados a fim de que alcance a maturidade cristã e reflitam o caráter de Cristo. A liderança cristã depende de uma vida de comunhão com Deus, uma conduta ilibada e relacionamento interpessoais saudáveis e respeitoso. Em outras palavras, o líder, a líder,
precisa dar o exemplo. O líder cristão, a liderança cristã, precisa dar o exemplo. Pessoas que vivem em cima de escândalos e escândalos, que exemplo está dando? Que exemplo está dando para essa geração que tem conhecimento, que está informada, que tem a informação na palma da mão? Então, a gente precisa despertar para o papel, a influência que estamos exercendo em nossa igreja. Possa ser a influência, possa ser a liderança de uma única pessoa, mas a gente tem que ser o exemplo de liderança, de influência, que leve as pessoas ou a pessoa a ser mais íntima de Deus, a ter amor ao próximo, a ser paciente, a ser perdoador, a ser humilde, a seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Então, liderança é serviço no reino de Deus, liderança é serviço. Liderar é servir pessoas, auxiliando-os a identificarem e cumprirem o propósito que o Senhor tem para as suas vidas. Cada um de nós temos um propósito, Deus nos trouxe com um propósito específico. Obviamente e infelizmente, alguns saem desse propósito para o qual Deus chamou e decidem viver as suas vidas. Mas Deus tem um propósito para cada um de nós. E o papel do líder é identificar e cumprir o propósito do Senhor, ajudar essas pessoas a identificar e cumprir, orientar essas pessoas a cumprir o propósito para o qual Deus chamou. Paulo, o apóstolo, adverte que o comportamento do líder deve levá-los as pessoas a considerá-lo este como ministro, servo e despenseiro, ou seja, aquele que cuida da dispensa dos mistérios de Deus. Um administrador, um mordomo, um despenseiro dos talentos que Deus nos confiou. Então, a liderança ajuda as pessoas a desenvolver-se, a caminhar, a trilhar caminhos retos, corretos, da maneira correta, de forma que glorifique ao Senhor. Então, a função do líder é servir aos seus liderados, trabalhar não segundo os seus próprios interesses e buscar agradar sempre ao Senhor por meio de sua fidelidade. A liderança cristã é serviço e influência. Quer ser um influenciador? Aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus. Aprendamos com o Senhor Jesus Cristo. Então, o desafio da liderança é facilitar o crescimento dos seus liderados. E isso exige dedicação, exige movimento, exige um agir constantemente. E o líder precisa sempre estar se atualizando, principalmente nessa era digitalizada. O nosso segundo tópico vai falar sobre parte do trabalho de um líder. Primeiro, descobrir novos talentos. A sua classe, seus alunos, o líder precisa estar observando o desenvolvimento do aluno, a dedicação, a curiosidade, como é o que ele se comporta na sala da escola bíblica. Ele é um aluno que pergunta, que tem dúvida, que gera aquela discussão sadia, ou é apenas um aluno desinteresseiro, que mal pega na revista durante a semana para estudar. Então o líder precisa ter essa percepção, estar sempre
levando os seus alunos a procurar conhecer, a ter curiosidade, instigá-lo a estudar, a se interagir com a lição. E a partir daí, o líder vai agindo no sentido de usar essa parte do aluno, esse interesse do aluno, para que ele venha se desenvolver. Como? Se o líder vê que o aluno tem um interesse em estudar, por que não botar ele para na próxima lição fazer a introdução da revista, da lição daquele domingo? Outro dia ele desenvolve um tópico da lição e assim sucessivamente. O líder precisa ter essa visão de que ele não está ali permanente, ele está ali para fazer discípulo e seguir adiante. Assim é o reino de Deus. Jesus, quando começou seu ministério, Jesus não ficou sozinho. Ele escolheu 12 homens para estar com ele ali. Jesus treinou, orientou, exortou e foi para o céu e deixou a responsabilidade para esses homens. Dar continuidade àquilo que o seu mestre havia iniciado. E hoje a igreja do Senhor está aí. Por quê? Porque líderes, discípulo, fazendo discípulo. Então o líder, primeiro ele é um discípulo. E ele, como ele aprendeu, ele tem que ensinar a fazer discípulo, né? Então o líder é aquele que ajuda na facilidade do crescimento, na orientação dos seus liderados. Então, ele ajuda a descobrir novos talentos. Uma das funções do líder é identificar habilidades, aptidões e vocação de seus liderados, ajudando-os no seu desenvolvimento. Nós vemos ali o apóstolo Paulo falando ali a Timóteo, incentivando a despertar o dom que havia nele. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Incentivando Timóteo a despertar o dom que havia nele. Timóteo foi um discípulo de Paulo. E Paulo tinha um cuidado com Timóteo, ensinando, orientando, corrigindo, porque Paulo viu o talento de Timóteo e foi lapidando esse talento. E Deus usou Timóteo para a glória do seu nome, né? Então, o líder tem a nobre missão de descobrir talentos e conscientizar as pessoas a respeito da missão que possui. Compete ao líder a missão de incentivar, treinar e acompanhar aqueles que são chamados pelo Senhor para uma missão específica. O líder descobre novos talentos. O líder guia esses talentos. Todos necessitamos de um líder, seja na vida profissional, seja na vida familiar, seja na vida eclesiástica. Nós temos um líder, nós temos um pastor, nós temos uma liderança mais de perto. Infelizmente, muitos ainda não se atentaram para isto, né? Da responsabilidade do papel que tem ao estar na frente de determinado departamento, igreja, enfim, estamos sendo observados. E o nosso comportamento, as nossas atitudes vai refletir na nossa liderança, né? Então o líder deve atuar como um orientador, indicando o caminho à medida que peregrina junto com seu liderado, oferecendo-lhe segurança e tranquilidade. No Salmo 23, o salmista fala da necessidade do anseio que o ser humano tem de ser guiado, conduzido por outra pessoa. Aponta para o Senhor como o único capaz de conduzir suas ovelhas em perfeita paz e segurança. Ou seja, o meu Senhor é completo.
não preciso de outro. O meu Senhor me completa. Glória a Deus. O líder também é um abençoador. Ele abençoa. O desejo de Deus é que todos sejam abençoados. O verdadeiro líder procura sempre abençoar os seus liderados. Nós pegamos o exemplo ali de José, o governador do Egito. Depois de ser vendido pelos seus irmãos, depois que ele subiu ao posto de governador daquele país, ele perdoou os seus irmãos e os abençoou, mesmo depois de tudo que eles fizeram com José. Está lá em Gênesis capítulo 45, versículo do 1 ao 4. Nós podemos pegar também o exemplo de Neemias, que em tempo de calamidade, Neemias ali era copeiro do rei da Pérsia, em tempo de calamidade e de escassez, ele liderou a reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém, animando, incentivando e inspirando o povo a fazer aquela importante obra. Ora o papel da liderança de Neemias. Viu a necessidade de agir, se posicionou, orou, dedicou, pediu orientação e sabedoria a Deus, e quando chegou em Jerusalém, incentivou o povo, inspirou o povo a se envolver naquela obra. E Deus deu vitória a Neemias e ao povo, por causa que havia alguém ali que influenciou aquelas pessoas. Então, o líder influencia. A liderança diz respeito à colaboração. Não é competição. É colaboração, é comunhão, é harmonia. O líder ajuda a formar líderes. Ele não vai ficar na liderança a vida toda. A liderança não é sua. Você está ali treinando pessoas. Então, a liderança cristã é servir a Deus e ajudar o seu povo na sua caminhada ao reino de Deus, no reino de Deus. Então, o líder é um influenciador. Ele tem que ser um exemplo. E para finalizar, o nosso terceiro tópico, o que não é uma liderança? O que não é uma liderança? Primeiro, liderar não é agir com arrogância. Não é agir com arrogância. O líder precisa agir com humildade e vigilância. Agir com humildade e com vigilância. Liderar não é estar acima das outras pessoas. O líder não é melhor ou pior do que ninguém. Ele é um servo e deve usar de sua posição hierárquica para promover o reino de Deus. O crescimento deve ser sempre o reino de Deus. Lembrando que nós estamos falando de liderança cristã. No mundo secular, nos negócios, nas empresas, o que nós vemos é competição. Vença o melhor. Vença o melhor. É um querendo passar por cima do outro. No reino de Deus não é assim. Jesus nos ensina que não é assim. O líder não é melhor ou pior do que ninguém. O crescimento deve ser sempre o reino de Deus. Então, liderança, o que não é liderança? Liderar não é agir com arrogância. Liderar não é dar ordens. Liderar não é ser autoritário. O líder não dá ordens, ele pede e caminha junto com o seu liderado. Jamais deve pedir aos seus liderados aquilo que ele não faz. O líder não ordena, leva as pessoas a cumprirem suas tarefas com alegria e singeleza de coração. Ele não ordena. As pessoas são influenciadas, fazem, porque se sentem amadas, respeitadas pelo seu líder. Então, liderança também não é transferir responsabilidade. A responsabilidade do líder é intransferível e deve ser assumida publicamente. O líder tem que cumprir o seu papel. Paulo assumiu a sua responsabilidade e não transferiu a ninguém.
mas trabalhou arduamente a fim de cumpri-la. A transferência da responsabilidade faz do líder não somente um negligente, mas também um alvo fácil de grandes tragédias. Peguemos o exemplo do rei Davi, que no momento que era para ele estar liderando o seu exército na guerra, ficou em casa e aconteceu a tragédia dele adulterar e ainda tramar a morte do esposo da mulher com quem ele adulterou, né? Então as consequências vieram sobre a vida, sobre a casa de Davi, a partir desse episódio lamentável, onde ele negligenciou o papel que ele tinha como líder do seu exército, é um homem de guerra, e o preço foi muito caro. Então, esse é o nossa primeira lição, o que é liderança cristã, trazendo uma visão mais ampla, mais panorâmica do conceito de liderança e o que deve ser a liderança cristã. Nós vamos estudar ao longo da nossa revista as lideranças de Moisés, de Josué, de Davi, de Salomão, de Paulo, de Barnabé, do Senhor Jesus Cristo, de mulheres também que estiveram na frente de situações que naquela época, se olharmos, seria difícil, mas mulheres inspiradoras que agiram, que atuaram, que exerceram influência, liderança, tantos quanto os homens também, né? Então, o papel do líder o líder cristão, ele deve ter sempre o Senhor Jesus Cristo como seu maior exemplo. Tá bom? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.